noite, igreja. Boa noite. Que o Senhor abençoe a tua vida. Amém. E que os nossos visitantes sejam bem-vindos e que o Senhor acrescente a vida de cada um nessa noite. Amém? É uma alegria poder estar aqui essa noite com vocês, poder trazer algo da parte de Deus para vocês. Irmãos, a igreja tem vivido um tempo de desafios e no Brasil não é diferente do que nós temos visto e ouvido a respeito. E eu dou graças a Deus, porque Ele tem acrescentado a nossa fé, Ele tem trazido palavras para a nossa vida. O Senhor é maravilhoso e Ele está presente aqui nessa noite. E Ele quer ouvir a tua oração, a tua intercessão. Amém? Vamos orar nessa hora pelo pastor Rodrigo? Vamos fazer isso? Amém. Ó Senhor, nós queremos te bendizer e nos alegrar, porque nós sabemos que Tu és poderosíssimo. E nós cremos, Senhor, na Tua presença. Nós cremos que aonde estão 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali Tu estás para confirmar a Tua palavra. Deus, oramos pelo Teu servo Rodrigo. Sede com ele, Senhor. Restaure a sua saúde. Fortalece o coração dele. Que Tu, Senhor Deus, vá de encontro à necessidade do seu físico, do seu emocional e do seu espiritual, Senhor. Acrescente ao coração do Teu servo. Nós cremos, Senhor, que Tu podes fazer muito mais do que nós oramos nessa hora. Por isso, Deus, nós queremos bendizer o Teu santo nome e dizer, Senhor, que nós cremos no Senhor diante dessa oração que nós fazemos aqui essa noite. Muito obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com vocês, um texto que está no livro de João, no capítulo 15. Quero ler 3 versos com vocês. Esse texto que está no livro de João, capítulo 15, de 1 a 3, ele é descrito no livro de Isaías, no capítulo 5, e traz, por meio de Jesus, um ensino para a igreja da época. O ensino diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. O Senhor tem feito isso conosco. Ele tem sido conosco nesses dias para cá, e nós só temos a dar graças ao Senhor, porque Ele tem feito isso. Eu creio que, como videira, Jesus tem acrescentado a nós, porque o Pai é o lavrador. Ele tem acrescentado frutos à nossa vida. E nós temos como testemunhar desses frutos. Nós cremos que o que nós temos recebido da parte de Deus por esses dias, e na igreja do Brasil e no mundo, o Senhor tem feito grandes coisas. E Ele é exaltado. E Ele é exaltado pela sua igreja, por meio de você, né? Os frutos virão, porque o Senhor Jesus é a videira, e é Ele que faz com que os frutos brotem, né? É Ele que faz com que os frutos brotem. Você faz parte dessa plantação do Senhor, o qual o Pai é o lavrador. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Eu quero orar para a gente dar início ao culto de adoração ao Senhor. Amém? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, por podermos estar reunidos em Teu santo nome, Senhor. Venha, ó Espírito de Deus, e acrescenta ao nosso coração. Traz força, traz vigor. Desafia o nosso coração, Senhor, naquilo que é proposto no Teu coração, Senhor, para que o mundo saiba que Tu existes e nós temos recebido do Senhor
Senhor, que os frutos que Tu nos tem dado, que Tu tem feito com que cresçam em nós, possam ser vistos no mundo, e o Teu nome seja exaltado para todos sempre, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Te dando graças, Pai. Amém. Obrigado, pastor. Graça e paz seja com a igreja, amém? Cumprimenta quem está do seu lado, diga que bom que você veio hoje. Aleluia. Podei vos assentar. Peço agora a sua atenção. Só diz mais um recadinho para o irmão. Irmão, depois a gente conversa, vai ter a festa, a gente vai comer, vai conversar. Agora vamos se concentrar na palavra, amém? Que eu acho que a palavra é um momento tão importante, né? E a gente precisa de reverência na palavra, amém? Posso contar com a igreja? Reverência, conversar, a gente conversa depois. Glória a Deus. Irmãos, algo que eu tenho refletido muito nesses dias. Sobre o nome do Senhor. Ontem, né, Ivo, Cati, Dona Neuza, quem é que ficou até o final? A Mari, Edemar. Olha, quase dava 11 horas. Nós estávamos ali fora e contando testemunho. E um já estava chorando, emocionado. Porque como é maravilhoso quando o povo de Deus se reúne, faz a rodinha e testemunha. Meu Deus, é tremendo. E a Katia e o Ivo estavam contando a história do Israel, que é um milagre do Senhor. E como Deus deu o nome Israel, que significa o quê, Cate? Que ele é seu? Não. Que ele é do Senhor. E a Cate falou que quando, né, Deus deu esse nome para eles, para o casal, deu primeiro para o Ivo, ela falou, mas ele não vai ser meu? Ele é do Senhor? Não vai... Depois que a mãe descobre que os filhos são realmente do Senhor, né? Que cada um toma um rumo, tem um chamado, enfim. E eu não sei também, sabe, cada encontro que a gente teve aqui, nas festas, porque a gente está celebrando essa festa de tabernáculos desde domingo passado. E até eu brinco, né? Começa aqueles louvores. Eu já começo mexer assim, porque dá uma vontade de dançar para o Senhor. E as músicas, se você perceber, vão falando Yahweh, Kadosh, Elohim, Sabaoth, sobre os nomes do Senhor. E convido a igreja para abrir Atos 4, verso 12. Atos 4, 12. Diz assim a palavra do Senhor: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Diga isso, nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aí se você se recordar da história, quando Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, apareceu um anjo e falou o nome que tinha que ser essa criança. Tinha que se chamar Jesus, Yeshua, que temos aprendido aqui que significa Deus é salvação, Deus salva, porque esse era o propósito de Jesus.
a salvação. Então, aqui está falando que não há nenhum outro nome. Olha como é importante a salvação no nome de Yeshua. De Yeshua. Deus salva. A salvação, em nenhum outro nome há salvação. Presta atenção na importância do nome. Crer nesse nome, confessar este nome, traz salvação. Aleluia. Vamos abrir agora em Filipenses 2, 9 ao 11. Livro de Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, Yeshua, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? O nome. Eu me lembro a primeira vez que o pastor Rodrigo trouxe para a igreja, não sei se a Rô vai lembrar, que marcou a gente sobre o nome. E primeira vez que ele trouxe um estudo falando sobre Yahweh. Lembra, Rô? O nome do Senhor. E eu não sei vocês, igreja, domingo passado eu tive uma experiência, assim, eu estava pregando e na oração, em vez de falar só assim, Jesus, eu comecei a falar Yahweh. Gente, meu corpo estremeceu, sabe? Yahweh, Yahweh, o nome do Senhor. Então, pensando sobre isso, orando ao Senhor sobre a palavra que eu traria para a igreja nessa noite, me veio sobre o nome do Senhor, só que veio junto assim, invocar o nome. Invocar o nome. Vamos abrir alguns textos, você já vai entender melhor. Deuteronômio 4, 7. Eu vou pedir para a igreja participar, vou pedir para o Ivo pegar o microfone sem fio aqui, Ivo. Aí cada um, quando for ler, liga tudo para cima, som. Quando terminou de ler, abaixa para não ficar, senão ele dá porque ele é sem fio, tá? Então, na hora que lê, você põe tudo para cima, você pode ler esse versículo daí. Deuteronômio 4, 7. Vamos ler alguns textos que falam sobre invocar o Senhor. Deuteronômio 4, 7. Isso. Pois que grande nação que há, que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Olha o que está falando aqui. Que outra nação, que outros deuses são como o nosso Senhor, que Ele está tão perto de nós quando o invocamos. Você invoca e Ele vem perto de você. Nós vamos ver, igreja, invocar, já vou falar o significado de invocar. Invocar não é simplesmente orar. Invocar tem uma força maior, é um clamor, é um grito. Por exemplo, Rosana. Rosana! Aê! Eu invoquei, eu clamei. Tem a ver com isso, você clamar, você invocar. É mais do que Jesus abençoe esse dia e não sei o que, você não sabe se você está falando na presença do Senhor, você não sabe se a tua oração subiu, não subiu. E é aquela oração daquele Senhor, Yahweh.
ajuda. Olha para mim, Senhor. Yahweh, Yeshua, venha me salvar. É um clamor. E está dizendo aqui, que outro há? Fala para que outro há que nem o nosso Deus? Fala para que outro há que nem o nosso Deus? Que Ele está tão perto quando você o invoca. Invoca. Outro texto, daí o microfone pode ir passando, Catié ali por diante. Salmos 145, verso 18 e 19. Salmos 145, verso 18 e 19. Aleluia, Jesus. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Aleluia! Ele está perto dos que o invocam. Sabe por que veio essa palavra também no meu coração? Pensei, a gente estava todo dia aqui na igreja, né? Todo dia, tem gente que veio todo dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e está aqui hoje de novo. Só que sabe qual que é o BO? Quando a gente vai ter as nossas noites, talvez em casa, em família. Quando a gente vai voltar para o trabalho, na escola. É ali que as coisas acontecem, é ali que os conflitos acontecem. É ali que nós precisamos nos lembrar de invocar o nome de Yahweh. Para Ele vir pertinho de você. Para Ele te abençoar, para te salvar. Se lembra de invocar. Lembra que Ele está pronto para te ajudar, para te salvar. Ele está perto, mas daqueles que o invocam em verdade. Com aquele coração, eu preciso de ti. Yahweh, eu preciso de ti. Amém? 2 Samuel 22, verso 4 e 7, tá? Não do 4 ao 7, o 4 e o 7. 2 Samuel 22. O Senhor, digno de louvor, invocarei e de meus inimigos ficarei livre. 7. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu Ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos meus ouvidos. Aleluia. Olha como diz na versão King James: digno ao Senhor de todo louvor, eu invoco a Yahweh e sou salvo dos meus inimigos. No meu desespero eu clamei, invoquei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo Ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença, e seus ouvidos me deram atenção. Aleluia. Outro abra Romanos 10, 12 e 13. Romanos 10, verso 12 e 13. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Amém. Todo aquele que invocar isso, esse pedido de ajuda, quando você pede ajuda, é um clamor. O Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 1 Reis 18, verso 24.
Lembram do episódio de Elias e os profetas de Baal? É esse o contexto. O que diz 1 Reis 18, verso 24? Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. Aleluia. Olha só na versão King James: invocareis depois o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahweh. Diga isso comigo, igreja. Eu invocarei o nome de Yahweh. Aleluia. Aí ele diz: a divindade que respondeu enviando fogo, esse é Deus. E quem que enviou fogo? Yahweh. Invocar, clamar, chamar ele para estar perto de você, para vir te acudir. Aleluia. Salmos 56, verso 9. Salmos 56, verso 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei disso, que Deus é por mim. Lê mais uma vez, irmã. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Aleluia. Quando no dia que eu te invocar. Naquele momento da afronta do inimigo, lembra, invocar, não é só dizer, Jesus, não sei o que lá. Invocar é clamar, é em alta voz, é gritar, é bradar. É você dizer, Yahweh, vem me salvar, Senhor. Yahweh. Jeremias 33, 3. Clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém. Clama a mim, invoca-me, tem outra versão. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mais um texto, Lamentações 3. Do 53 ao 57. Num poço me jogaram e atiraram pedras sobre mim. A água subiu acima de minha cabeça e clamei, é o fim. Mas lá do fundo do poço invoquei teu nome, Senhor. Aleluia. Tu me ouviste quando clamei, ouve minha súplica, escuta meu clamor por socorro. Sim, tu vieste quando clamei e disseste, não tenha medo. Aleluia, que texto mais lindo. Lá quando a gente está naquela cova, aqueles dias que a gente não estava muito afim de sair de casa. Aquele dia chega, né? Um dia essa semana eu tive um dia assim. Mas só começou assim, mas terminou eu louvando ao Senhor. Porque quando a gente invoca o Senhor, Ele vem. E aquilo que quer, como pedras, diz aqui, foram colocando, me jogaram numa cova, pedras, quando águas vieram, já estavam me sufocando. Mas eu me lembrei de invocar Yahweh. E diz que Ele veio e disse, não tenha medo, não temas. Invocar o nome do Senhor. E eu quero só compartilhar, antes de eu colocar aqui um testemunho, compartilhar com a igreja alguns nomes do Senhor. Não vou dizer aqui que vou dizer todos, porque teríamos que fazer um estudo de o quê, pastor? Uma semana?
mas quero só compartilhar alguns nomes, porque o nome tem um significado. Yeshua, o Senhor salva. Elohim, que nós ficávamos ouvindo as músicas, Elohim. O que quer dizer Elohim? Altíssimo, elevadíssimo. Yahweh Sabaoth, Senhor dos exércitos. Eu comecei a clamar isso. Yahweh Sabaoth, para ele, nessas guerras, ele é o Senhor dos exércitos. Yahweh Sabaoth. Gente, eu achei tão maravilhoso. El Roi, não sei se é assim que pronuncia. El Roi. El Roi. Você sabe quem que deu essa expressão? Chamou assim o Senhor? Agar. Não vamos ler, mas está em Gênesis 16. Você lembra que da promessa de Deus para Abraão, daí estava demorando. Aí Sara fala assim, ó, se não vier por meio de mim, então toma aí minha serva, Agar. E quando Agar engravidou, Sara começou a desprezá-la. E diz o texto que ela fugiu para um deserto. E quando ela encontrou uma fonte de água, diz a palavra, o anjo, com letra maior, o anjo do Senhor apareceu a ela. E falou, que fazes aqui e tal, teve toda uma conversa, mas aquele anjo liberou uma palavra, creio que é o próprio Senhor, porque quando aparece anjo do Senhor com letra maiúscula, é o Senhor. Que a descendência dela seria muito grande e tal, volte para a tua serva e tal. Aí ela fala assim, El Roi, o Deus que me vê. E aí ela coloca até o nome naquele poço. El Roi é o Deus que te vê. Você quer fugir? Alguém aqui já pegou as malas, abandonou a casa, falou, tchau marido, tchau mulher. Foi achando que você podia fugir do Senhor? Aí vai alguém do Senhor, te pega. Ele é o Deus que te vê. El Roi, o Deus que vê. Ela estava num deserto fugindo, achou que ninguém ia ver ela, pois Deus a viu e ainda entregou uma palavra para ela: tua descendência será gigante, tua descendência será multiplicada. El Roi é o Deus que me vê. Diga isso, ele me vê. Ele me vê. Yahweh Jireh, Jeová Jireh, né? Tem até a canção que a gente canta. No Monte Moriá, Abraão, para sacrificar o filho, parece o anjo lá, né? E daí, quando vê o cordeiro, ele, Deus proverá, e Deus proveu. Então, Yahweh Jireh. E eu quero passar um testemunho, porque eu estou aqui sentindo uma paz do Senhor. Eu vim direto aqui para a igreja, deixei o pastor Rodrigo no UPA. Eu com ele em casa, de noite ele tossiu, uma tosse seca, parece uma alergia assim. Aí levantamos cedo, fomos ministrar numa igreja que ele tinha recebido o convite. 9:30 da manhã, ficamos até meio-dia, pregou. No momento estava orando lá, ele dava umas... Chegou em casa, não quis comer, não estava bem do estômago. É que todo dia de festa aqui tem cada delícia, a gente come. Aí deu ânsia de vômito nele. Falei, vou te levar para o UPA. Pode se arrumar, vou te levar. Aí eu entrei com ele, ele falou que queria tomar um banho, né? Estava suado assim, tomou um banho, ele estava se trocando, eu entrei lá, onde fica o guarda-roupa. Falei, amor, eu vou pregar sobre invocar o nome do Senhor. E nós temos que viver o que a gente prega.
Então aqui, agora, sobre a tua vida, eu quero invocar Yahweh Rafa, o Deus que cura. E eu coloquei a mão sobre ele e eu invoquei. Invoquei como que chamando. Invocar é isso, igreja, é chamar em alta voz. Um clamor. E eu, Yahweh, Yahweh, Deus que cura. Porque Yahweh é o que eu sou. Ele é a cura, Ele é a provisão. Então eu invoquei, impus as mãos sobre ele, levei ele. Olha, gente, eu acho que em 45 minutos, é rápido, não é rápido? É rápido, não é? Se bobear, ganha da Unimed, não ganha. Foi chamado, entrei com ele, consultou, fez um raio-x do pulmão, que é bom, não sei o resultado ainda. Aí acompanhei ele, que ele ia tomar uma medicação na veia. Aí ele, vai, mas amor, vai. Aí, onde eu queria acompanhar, igual não podia ficar lá. Vai abençoar a igreja. Vim, irmão. Como eu vim do UPA, estou aqui. Como vim do UPA, estou aqui. Vim aqui abrir a igreja e sentindo paz. Paz. Lá depois, Deus usou uma pessoa, um varão lá, pastor, que veio lá dos fundos e... Deu depois em casa, amor, não sei se você está bem para falar, né? Mas eu estou curiosa, o que ele falou para você? Falou que eu vou receber muitos convites para pregar. Falei, Deus, o Senhor tem propósito para a vida do meu esposo. Foi uma semana agitada, é batalha espiritual, mas eu sei que o Senhor está cuidando do meu esposo, por isso, Deus, eu vou cumprir meu chamado, mas eu creio que o Senhor está cuidando. E eu cheguei aqui, fui ligando as... Não é fácil, gente, a gente chegar aqui, quando você tem que ligar a caixa, ligar a mesa, liga, põe para gravar. Aí você vê tudo que a pessoa faz, né? Mas sentindo uma paz. Aí recebi um áudio dele. Amor, já recebi a medicação aqui na veia, vou ficar um pouco aqui, vou descansar, mas eu estou bem. Deus abençoe você, a igreja e não sei o quê. Amém. Meu celular aqui está na internet, se ele mandar recado eu vou ver. Mas nós temos que invocar Yahweh. Invocar. No momento da luta. No momento da enfermidade. No momento que algo quer vir nos abalar, tirar do propósito. Calma. Deus está lá cuidando porque eu invoquei. Eu sei que Deus está perto do meu esposo. E Deus está aqui comigo e Deus está aqui com a gente. Então nós temos que aprender a invocar. A lembrar que podemos chamar. Assim como você chama. Talvez você tenha aquele contato de emergência se o teu carro ficar na rua. Primeiro, a você se lembrar. Invocar Yahweh. O próprio pastor Rodrigo tem muitas experiências que ele conta de resolver problemas de empresa, de servidor, às vezes a empresa parada. Ele clama. Ninguém às vezes mais consegue resolver. Ele fala, amor, eu orei e uma luz veio assim e eu resolvi. Então, igreja, Deus está perto daquele que o invoca. Por favor, igreja, não passe nenhuma luta, nenhum perrengue sem primeiro invocar o nome do Senhor. Não ouse se desesperar, chutar o balde, sem antes se lembrar, eu preciso invocar aquele que pode me salvar. Eu preciso invocar o nome daquele que é Senhor, daquele que é Salvador, de Yahweh Sabaoth, que é o Senhor das guerras, Senhor dos exércitos. Ele peleja por mim. Olha para quem está do seu lado e diz assim, estamos combinados? Você vai se lembrar de invocar Yahweh? Você vai se lembrar? Amém. Se você se esquecer, que o Espírito Santo te lembre. E eu quero, igreja, colocar aqui
um testemunho. Em nome de Jesus, vou conseguir colocar. Vou colocar aqui um testemunho. Eu quero que você preste bastante atenção nessas palavras. É um testemunho, acho que de uns 6, 7 minutinhos. Não é longo, não. Mas fala sobre isso. Sobre invocar o nome do Senhor. E eu creio que hoje estaremos ouvindo este testemunho. Mas, nos próximos dias, ouviremos o testemunho de cada um aqui da igreja que invocou o nome do Senhor, em meio à sua necessidade, em meio àquele perrengue, aquela hora. Yahweh, Yahweh me salva. Yahweh, eu preciso de ti. Vamos assistir? Irmãos, eu sou muito feliz por estar aqui pela segunda vez nessa conferência, aonde estou me sentindo assim desafiado. É um desafio a gente negar a vida da alma. Estou sendo muito edificado com esta fala e creio que o Espírito com certeza vai nos dar condição de praticar ali as bem-aventuranças, porque eu estou percebendo que está havendo um desdobramento ali do capítulo 5 de Mateus. Mas o que eu queria compartilhar com os irmãos é a respeito do invocar o nome do Senhor. Amém. A gente que é líder e pastor de denominação, a gente não está assim muito familiarizado com essa questão do invocar. Não conhecíamos isso. E quando eu estive aqui, eu percebi que os irmãos invocam assim bastante. Amém. E certa feita eu recebi lá no meu escritório o Coutinho com dois jovens, e eles entraram invocando constantemente, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Eu fiquei olhando aquilo, eu confesso para vocês que eu achei assim um certo exagero. Falei, mas para que tanto isso? Para que tanto esse... Não entendi. Ok, mas eu também não repudiei e aceitei. E a minha experiência foi o seguinte: o ano passado, a minha mãe ela foi acometida com um câncer. Nossa. E o câncer era um câncer no reto e um câncer daquele maligno. E a minha mãe, ela foi assim, definhando. E aí eu estive aqui na conferência do ano passado, em setembro, ganhei bastante força, saí daqui renovado, cheio, aprendendo a invocar o nome do Senhor. E aí, amados, eu fui visitar minha mãe no mês de fevereiro desse ano. E ali eu falei com a minha esposa assim, ó, Isamara, a minha mãe eu acho que vai morrer, e nós precisamos ir visitá-la. Eu gostaria de me despedir dela. E aí chegamos lá no local onde ela estava na casa de uma das minhas irmãs, lá no quarto dela, e minha mãe estava assim bem debilitada por causa das aplicações, por causa da medicação que ela estava tomando, e ela estava lá arriada. E aí nós chegamos, estava eu, a Isamara, minha netinha. Aí a esposa falou assim, você se importa de nós sairmos? Eu falei, não tem problema. Aí ficou eu e ela, porque no ambiente aonde nós estávamos, o quarto já estava assim com cheiro de morte, porque a morte ela tem cheiro, assim como também a vida tem cheiro. Amém. E há um perfume muito gostoso aqui, porque há muita vida de Deus aqui.
E aí ela pediu então para se retirar e eu fiquei ali com a minha mãe e começamos a conversar. E eu falei: mãe, a senhora me ensinou o caminho, eu nasci num lar evangélico e você me ensinou tantas coisas boas e eu tenho aprendido algo que pode funcionar aqui. Aí ela falou: o que você tem aprendido? Aí eu falei: eu aprendi a invocar o Senhor. E se nós invocarmos, Ele vem. Aí ela falou: mas está escrito no Velho Testamento. Eu falei: pois é, e também no Novo. E aí eu falei com ela assim: vamos invocar? Aí ela: tá bom, vamos invocar. Aí eu comecei a invocar, irmãos. Eu comecei a invocar: ó Senhor Jesus, Senhor, Tu és aquele que restaura, Tu és aquele que sara todas as enfermidades. Senhor, precisamos que Tu estejas aqui. E aí nós invocamos, a atmosfera ficou gostosa. E aí eu disse para ela assim: mãe, olha só, quando você tomar o remédio, você invoca o Senhor. E ela disse: vou fazer. E quando você voltar ao médico lá, porque ela ia, parece que na segunda-feira, você, quando chegar lá, invoca o Senhor. E horas depois eu fui embora. E aí estive no mês de fevereiro, passou março, passou abril, passou maio. E aí quando chega no mês de junho, a minha irmã liga para mim e fala: Darcy, eu tenho algo para falar a respeito da nossa mãe, porque eu moro um tanto distante dela. Aí eu falei: Aí naquela fala dela, a minha alma já foi pensando assim: será que ela morreu? Aí dentro de mim dizia assim: não pode, ela não pode ter morrido. E aí eu falei: sim. Aí ela falou assim: eu estou acabando de vir do INCA e eu estou aqui com o laudo médico, e o médico que assiste ela disse que ela não tem mais nada. As células se regeneraram, as células voltaram ao normal. Irmãos, quando vocês já estão acostumados a isso, então às vezes faz por fazer, não sei, mas naquele momento ali eu percebi que a minha mãe ela é uma paraíba, e geralmente esse pessoal do norte, não estou aqui criticando, quando tem fé, tem muita fé, e quando não tem mesmo. O nordestino, de um modo geral, é um jumento que, quando empaca, não há quem tire, só o Senhor. E eu percebi que a minha mãe tinha fé. E ali, queridos, para mim foi uma experiência que mudou realmente. O invocar o Senhor, a gente traz Ele. Aleluia! Amém, Senhor Jesus! Amém. Senhor Jesus! Vamos invocar o nome do Senhor. Você pode se colocar de pé? Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Você ouviu o que a palavra de Deus diz? Que Ele está perto de todos os que o invocam e o invocam em verdade. Ele quer ver a verdade do teu coração, o quanto realmente você precisa dele hoje. A intervenção que você precisa dele hoje. Comece assim comigo falando: Yahweh, Yahweh, Yahweh. Vamos falar agora Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. E agora você, igreja, vamos todos clamar em alta voz. A tua voz vai ter que sair aí da garganta. A tua voz vai ter que sair. Isso é invocar. Isso é invocar.
precisam de cura estão clamando por ti, Yahweh, 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 Yahweh Jireh, o Deus que provê. Tu és o Deus de toda provisão. Invocamos o teu nome, e quando invocamos, sabemos que tu vens para perto, tu vens para perto. Oh, sobre todas as batalhas que o teu povo enfrenta, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Invocamos o Senhor dos exércitos aqui neste lugar, o Senhor que guerreia as nossas guerras, o Senhor que peleja as nossas guerras, o Senhor que vai naquela causa da justiça e ainda ganha para o teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, El Roi, El Roi, o Deus que me vê, o Deus que te vê, o Deus que me vê, o Deus que te vê. El Roi, El Roi, El Roi. Invocamos o teu nome. Tu és Deus de perto, tu és Deus bem perto de nós, de todos os que te invocam e invocam em verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kadosh, Kadosh, Santo, Santo, Kadosh. Aleluia, aleluia. Oh, Shararabarabache. Oh, Rabasharamasore. Oh, Shararabarabache. Oh, Yahweh, Yahweh. Oh, Ruah HaKodesh. Oh, Ruah HaKodesh. Oh, Espírito Santo, ensina o teu povo a invocar. Ensina o teu povo a invocar teu nome e ser salvo dos inimigos. Ensina o teu povo a invocar teu nome. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Digno de ser louvado, digno de ser adorado, digno da nossa confiança. Por isso invocamos o teu nome. Aleluia, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Dona Neuza, Pastora Cânia. Adore de todo o coração. Deus habita em meio aos louvores, igreja. Aleluia. A única palavra, Senhor, os nossos lábios conseguem expressar o que sentimos. É que Tu és maravilhoso, ó Rei do Universo. Quão famoso és, Rei do Universo, Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus.
te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é, Senhor, Maravilhoso é poder te adorar, tocar nas tuas vestes, estar no Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Adore Ele com as suas palavras. Diga, é maravilhoso estar, ó Deus, na tua presença. É maravilhoso te adorar. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja ainda pode permanecer em pé. Fiquem aqui, eu só vou ler um texto antes de nós entoarmos uma última canção para celebrarmos. O pastor Rodrigo me passou esse texto. Ele falou assim: amor, leia lá é o decreto. Lembra que ele falou do último dia? Então eu vou ler aqui o texto que ele me passou. Talvez eu não tenha capacidade de explicar tudo, como o pastor Rodrigo, que, como eu disse, né, ele teve que se ausentar, mas ele falou: declara essas palavras que vai fechar esses 8 dias. Então, a igreja, mesmo em pé, depois nós vamos celebrar com o último louvor. Só escute o que diz a palavra do Senhor, 1 Reis 8, 62 até o 66. Só escute. Então o rei e todo o Israel, unido a ele, ofereceram sacrifícios diante de Yahweh. Para o sacrifício de paz e comunhão que ofereceu ao Senhor, Salomão deu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Deste modo, o rei e todos os israelitas consagraram o templo a Yahweh. Eu e você somos templo, amém? No mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava em frente do templo de Yahweh, a casa do Eterno, e ali ofereceu o holocausto, que são os sacrifícios totalmente queimados, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas, uma vez que o altar de bronze, que estava diante de Yahweh, era pequeno demais para conter todo o holocausto e a oblação e as gorduras dos sacrifícios de pacíficos. Ou seja, está entendendo? Era pequeno diante de tanto sacrifício. Nesta ocasião, Salomão celebrou a festa dos tabernáculos. Nesta ocasião, Salomão celebrou a festa dos tabernáculos e todo o Israel com ele. Houve uma grande assembleia com multidões vindas desde Lebo-Hamat, entrada de Ramate ao norte, até o ribeiro que marca a fronteira com o Egito ao sul. No 8º dia, Salomão despediu o povo e enviou cada pessoa de volta ao seu lar. Todos rogaram as bênçãos de Deus sobre o rei e retornaram para suas casas, felizes e com o coração repleto de esperança por todo o bem que Yahweh fizera a seu servo Davi e por todo o Israel, o seu povo. Com esta palavra, fechamos esses 8 dias de festa de tabernáculos. E eu declaro sobre a tua vida que você também vai voltar para a tua casa, feliz e com o coração repleto de esperança por todo o bem que Yahweh fez a você. Em nome de Jesus.
e recebendo tudo que nós recebemos nesses 8 dias de festas, o que fazemos? Hoje nós vamos dançar, Rosana. Hoje nós vamos dançar a dança da noiva. Nós vamos soltar aqui o louvor, a igreja pode, assim, celebrar. Quero ver os jovens aí. Lembra, jovens, essa canção da dança da noiva? Vamos sair do nosso lugar, dançar, celebrar a presença de Yahweh e o que Ele tem feito em nosso meio. Amém. Amém. Glória a Deus. Então erga a sua voz e a tua mão e diga: noivo vem! Aleluia! Noivo vem! Você é livre para dançar com o teu noivo. As crianças que gostam de dançar, ficou aqui à frente, ó. Pode ficar na frente aqui, ó. Ensinar os adultos a dançar. Vem cá, aqui, ó. Você é livre para dançar com o amado da tua alma hoje. Pega a sua mão, céu! Oh, oh, oh.
amor da tua noiva. Receba, Deus, a celebração da tua noiva, de alegria, por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito, e por um dia, ó Deus, termos a promessa que o Senhor virá nos buscar. Aleluia! Aleluia! אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו, אנחנו עבדיו, נקום ובנינו, אין מקום לפחד, אין זמן לבזבז. במדבר, כל קורא כאן במדבר, סוללו לו דרך, ישרו לו מסילה, הרימו כל מכשול, הנה הוא כבר בא, העירו כל ישר, הזמן להתעורר. במדבר, כל קורא כאן במדבר, כולנו מחכים בציפייה שתתגלה לנו במלוא כבודך, אז ישמעו כי אדוני דיבר. במדבר, כל קורא כאן במדבר, במדבר, כל קורא כאן במדבר. אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו, אנחנו עבדיו, נקום ובנינו, אין מקום לפחד, אין זמן לבזבז. במדבר, כל קורא כאן במדבר, סוללו לו דרך, ישרו לו מסילה,